Boa noite a todos. A gente vai começar, então, a audiência das metas fiscais, referente ao primeiro quadrimestre. Bom, eu sou a Marcela, para quem não me conhece, trabalho como assessoria de contabilidade aqui da Prefeitura. A gente vai demonstrar, então, o resultado. A audiência pública, referente ao primeiro quadrimestre de 2026 das metas fiscais. Da regulamentação, o que regulamenta? É a Lei de Responsabilidade Fiscal, da Transparência da Gestão Fiscal. Os instrumentos são da transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos. No artigo 9º, parágrafo 4º, fala que até o final do mês de maio, setembro e fevereiro, o ministro ou secretário do Estado da Fazenda demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre e a trajetória da dívida, em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, ou conjunta com as comissões temáticas do Congresso Nacional, ou equivalente nas casas legislativas, estaduais e municipais. Dos princípios: respeitar a legislação e os padrões éticos da sociedade com transparência administrativa, valorizar e motivar a participação social, desenvolver as atividades com transparência e responsabilidade e manter o relacionamento harmônico com todos os segmentos da sociedade e poderes constituídos. Os objetivos: a gente vai demonstrar as receitas arrecadadas no período, apresentar as despesas realizadas, apresentar o quadro geral das dívidas do município e permitir a interação dos munícipes com a administração municipal. Então, primeiro a gente vai para a análise do resultado bruto da execução orçamentária. A receita arrecadada, tá? O primeiro quadrimestre, então, de janeiro até 30 de abril de 2026. A última coluna vai dar o total arrecadado. A primeira vai ser a denominação das receitas e a do meio é a previsão que a gente faz para o ano todo. Então, vou sempre pela última coluna. Então, de receitas correntes, a gente arrecadou até abril R$ 13.091.451,20. Receita tributária, que é o que é arrecada aqui no município, IPTU, ISS, aqui no cadastro, R$ 545.618,95. Receita de contribuição, R$ 22.745,30. Receita patrimonial, R$ 329.065,92. São rendimentos. Receitas de serviços, esse é bem pouquinho, é R$ 1.286,70, porque é só serviços de cemitério. Então, alguma taxinha que tem de serviço de cemitério vai aí, tá? Transferências correntes, R$ 12.182.177,15. Então, aqui que está a maioria das receitas, do repasse que vem do governo federal, do governo estadual, que vem para o município, tá? E outras receitas correntes, o que não se enquadra ali, a gente encaixa em outras receitas correntes, R$ 10.557,18. Receitas de capital, qual que é a diferença? Receitas correntes é o que a gente pode pagar, folha de pagamento, serviços de pessoa jurídica, material de consumo. E receita de capital, só pode pagar equipamentos, que é patrimônio do município, e obras, a ser realizada. Então, normalmente, a gente nem orça, porque a gente não tem, só orça, faz a previsão se tiver um convênio firmado para isso, Então, como a gente ano passado não tinha nenhum convênio, a gente só orçou um valorzinho de R$ 10.000 de alienação, caso tenha algum leilão no município. Isso é alienação de bens, tá? Mas arrecadamos R$ 2.516.999,85, que daí é um convênio. É o convênio da pavimentação das vias públicas, que chegou, e tem um pouquinho também do PAR, do FNDE, que eram equipamentos para educação. Então, 363 mil desse valor é do PAR da educação, e a diferença ali, 2.200.000 mais ou menos, é desse convênio que chegou para a pavimentação das vias públicas, que já está em andamento no município, tá? Aí, abaixo, vem a dedução da receita, porque as receitas que caem direto
nas contas do município e tem dedução na fonte, que é FPM, ITR, ICM, PI e PVA, a gente deduz 20% delas. Então, a gente devolve isso para o governo, tá? Não vem tudo para a gente tem que devolver uma parte ainda. Então, a gente deduziu e devolveu R$ 1.796.328,04. Então, qual que é o nosso líquido que a gente arrecadou? R$ 13.812.123,01 de receita. As despesas realizadas. Aí a mesma coisa, a primeira coluna é denominação da despesa, quanto a gente tem de dotação atualizada, né, a despesa, o valor atualizado até o bimestre, e a terceira coluna é a despesa liquidada. O que é o liquidado? É o serviço entregue, o material entregue, o serviço prestado, a folha de pagamento, né, que já foi efetivamente realizada na prefeitura, está liquidado. Então, de despesa corrente, a gente vai ter pessoal e encargos, folha de pagamento. Quanto que a gente gastou no município até abril? R$ 6.179,45. E outras despesas correntes, tudo que não é folha de pagamento e não é despesa de capital, que não é obra e equipamento, tá? São serviços, material de consumo, remédio, tudo vai entrar que não é folha de pagamento aí. R$ 5.915.780,33. Então, a gente pode se dizer que metade, mais ou menos, é pessoal e encargos e a outra metade é esses demais gastos da prefeitura, que não é folha de pagamento. Tá? Aqui, desde quando eu comecei aqui em Redenção no ano passado, sempre teve esse equilíbrio entre pessoal e as outras despesas. Sempre foi mais ou menos 50% para cada lado ali. Aí, despesas de capital. R$ 1.506.507,06. Investimento desse valor total, né, foi R$ 1.450.583,97, que investimento vai englobar obras e equipamentos, né, que é a mesma coisa que eu falei de capital, e ali para baixo a gente vai ter amortização da dívida, que ela também é uma despesa de capital. R$ 55.923,09. O que é essa amortização da dívida? É o nosso pagamento do parcelamento do INSS que a gente tem no município, tá? Um parcelamento lá de 2014 e vem pagando até hoje. Então, o total da nossa despesa liquidada entre despesas correntes e despesa de capital, R$ 13.422.466,84. Então, ficou bem próximo ali da receita arrecadada e a despesa liquidada, né? Está bem junto ali. A gente teve um superávit ainda de R$ 389.656,17 no quadrimestre. Isso é a execução do quadrimestre, tá? Aí a gente vai demonstrar as despesas com pessoal, né? A gente também tem um percentual que a gente tem que cumprir, né? Conforme a LRF, que é no máximo 54% que a gente pode gastar de despesa com pessoal. Então, e como que é medido, né? A gente tem a receita corrente líquida no município, diferente da receita arrecadada que eu mostrei no quadro anterior. A receita corrente líquida, ela vai compreender os últimos 12 meses. Então, vai pegar os 4 meses desse ano, os 8 meses do ano anterior, e aí vai fazer o cálculo. Então, a nossa receita corrente líquida foi de R$ 36.422.174,67. Despesas com pessoal, gastamos R$ 15.893.621,21 dos últimos 12 meses, tá? Despesa com pessoal também. Então, qual que foi esse percentual? 43,63%. Pelo que vai demonstrado no quadro acima, verifica-se que houve superávit no resultado bruto da execução orçamentária até o primeiro quadrimestre. Pela despesa liquidada, ressaltamos que o resultado da execução orçamentária para a avaliação do Tribunal de Contas é anual. Da despesa com pessoal, o município atendeu aos artigos 20, que é o limite máximo que eu falei para vocês, né? Não pode gastar mais 54%, gastamos 43%, então está bem abaixo do limite máximo. E o outro artigo, que é o 22, é o limite prudencial, que é 51,30, um pouco abaixo de 54%, mas também ainda longe do que a gente está aplicando de 43%. O que é esse limite prudencial, 51,30? Se a gente atingir esse limite, não pode pagar hora extra, não pode fazer novas contratações. Então, é o alerta que o tribunal dá para a gente. Mas a gente está atendendo esses dois artigos, tá? A gente vai para a análise do resultado primário agora.
Para análise do resultado primário, necessitamos conhecer os seguintes demonstrativos dos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é a receita fiscal líquida? Ela se refere à receita bruta e deduz as receitas de empréstimo e aplicações financeiras. Só teremos aplicações financeiras deduzindo porque o município não tem empréstimo. Da despesa fiscal líquida, ela é a despesa bruta e deduz despesas referentes a empréstimos, financiamentos e outros recursos financeiros. Desse, a gente também só vai ter o quê? A amortização da dívida, que eu já mostrei para vocês, que é o nosso parcelamento do INSS. Aí, o resultado primário nada mais é que a receita fiscal líquida menos a despesa fiscal líquida, tá? A gente vai para o quadro seguinte. Então, aqui vai demonstrar que a nossa receita corrente até o primeiro quadrimestre foi de R$ 13.091.451,20. Nossa receita de capital, R$ 2.516.999,85, que totalizou R$ 500.608.451,05. Aí tem a dedução, né, que eu expliquei também anteriormente, que a gente deduz do Fundeb lá e retorna para o governo R$ 1.796.328,04. E aqui também, como foi explicado anterior, a gente tira a receita de aplicação financeira, que é os rendimentos que ficam na conta. Para esse resultado, ele não é considerado. Então, deduz R$ 317.113,92. A gente tem a receita fiscal líquida, R$ 13.495.009,09. E a nossa despesa fiscal líquida, ela vai ser, então, lá, despesa corrente, R$ 11.915.959,78. Despesa de capital, R$ 1.506.507,06. Não foi gasto nada ainda da reserva de contingência. O total, então, foi R$ 13.422.466,84. E daí a gente vai deduzir na despesa o quê? A amortização da dívida, o parcelamento do INSS. R$ 55.923,09. Então, a nossa despesa fiscal líquida vai ser R$ 13.366.543,75. E a gente vai ter nosso resultado primário, né? R$ 128.465,34. Diferente do outro que deu um superávit de 300 e pouco, nosso resultado primário vai ser um pouquinho menor. Por quê? Por causa dessas deduções. A gente deduziu mais rendimento do que a gente amortizou da dívida. Então, é a forma que é demonstrado o resultado, mas mesmo assim a gente ainda está com mais receita primária do que despesa primária, né? Tem um saldinho positivo. E nossa meta, que é fixada no anexo das metas fiscais na LDO, é 0. Então, se a gente um dia tiver negativo, significa que a gente não está cumprindo a meta. Mas lembrando sempre que é anual, né? Então, para o Tribunal de Contas. Então, a gente tem que, no final do ano, cumprir essa meta e passar acima do 0, tá? Agora, a gente vai para o resultado nominal. Ele é um indicador que considera as receitas e despesas do governo, além dos juros da dívida pública. Ele é importante para avaliar a capacidade de pagamento do governo e a trajetória da dívida pública. Então, aí vem o quadro da nossa capacidade de pagamento. Eu falo que o resultado nominal, ele nada mais é que saber se a gente tem dinheiro em caixa para pagar a nossa dívida a longo prazo. Então, não é essas dívidas em empenho do ano, né, resta a pagar do ano, não, é nossa dívida a longo prazo, que volta a falar, INSS, nossa dívida a longo prazo, né, que é o que a gente tem registrado no balanço. Então, a nossa dívida consolidada lá em cima, no último, sempre vou pelo último, que é o que é atual, tá? Na última coluna, R$ 1.282.757,12. Essa é a dívida consolidada no município, tá? Deduções. O que vai ser nossas deduções? Vai ser o que a gente tem de disponibilidade financeira. Então, dentro dali, a gente vai ter o nosso ativo disponível, que é o dinheiro que o município tem em caixa, todo o dinheiro. R$ 7.794.481,81. Mais haveres financeiros em R$ 2.881,69. Só que daí a gente tem um valor que está comprometido, tá? Que são restos a pagar e depósitos restituíveis, que são nossas despesas extras, tá? Então, a gente tem que deduzir essas duas linhas. Então, a gente vai ficar com a nossa dedução ali em cima, que é a nossa capacidade de disponibilidade financeira, de R$ 7.070.901,19.
Então, o que vai ser a nossa dívida consolidada líquida? Ali, o número 3, ali embaixo. Vai ser a nossa dívida consolidada menos o que a gente tem de capacidade de pagamento. Tá? Então, aquele 1 milhão primeiro, 282 mil, menos a dedução 7 milhões e 70 mil, que vai dar menos 5 milhões 788 mil 144 reais e 7 centavos. Por que deu negativo? Porque a gente tem mais dinheiro, mais capacidade de pagamento do que a gente tem de dívida no município. Tá? Então, tudo que for abaixo de zero significa que a gente tem mais capacidade de pagamento. Tá? Não existe receita de privatização aqui no município. O nosso passivo reconhecido é o nosso valor do INSS, R$ 1.281.155,42. A diferença para o 1.282.000 dá 1.000 e pouquinho que tem uma dívida contratual lá no balanço ainda, que ainda precisa ser analisada, mas é R$ 1.500, que é uma dívida de algum contrato que ficou lá para trás. Então, não faz muita consideração no balanço. Mas é praticamente o nosso passivo reconhecido, nossa dívida a longo prazo é o INSS. Então, a nossa dívida fiscal líquida, ela vai ser o nosso 4 ali embaixo, né? Vai ser a nossa dívida consolidada, mais receitas de privatizações que a gente não tem, menos o nosso passivo reconhecido. Então, nossa dívida fiscal líquida fica em menos R$ 7.069.299,49. O que é o resultado primário? O resultado primário não, desculpa, o resultado nominal, ali embaixo. Ele vai dar para a gente no bimestre atual, mas não é isso que a gente sobe para o Tribunal de Contas. No bimestre atual, de fevereiro a abril, para fazer um comparativo do que se a gente está numa crescente, né, no bimestre, ou se a gente está diminuindo, e a gente está crescendo nossa capacidade de pagamento. Mas o que a gente sobe de informação para o Tribunal de Contas é de janeiro a abril. Vai ser sempre de janeiro até o bimestre, tá? Então, a gente está numa crescente, porque lá em 31 de dezembro de 2025, a gente estava com a nossa dívida fiscal líquida de menos R$ 5.267.121,19. A gente aumentou essa capacidade de pagamento para R$ 7.069.299,49. Qual que é a diferença dos 5 milhões para os 7 milhões? É o que está ali embaixo de janeiro a abril, que é R$ 1.802.178,30. Nosso caixa aumentou. Tá? Então, nossa meta fixada na LDO para o resultado nominal também é zero, e tudo que é abaixo de zero, a gente está sempre aumentando a nossa capacidade de pagamento. Tá? Então, a gente cumpre também o resultado nominal. A gente tem o demonstrativo da dívida consolidada líquida do município, que eu falei para vocês, né? Ali vocês vão ver que tem o primeiro quadrimestre, ali, a terceira coluna, vai mostrar que tem R$ 1.281.155,42, que são as dívidas previdenciárias do parcelamento do INSS, e lá embaixo tem lá outras dívidas, né, que a gente precisa verificar lá no balanço. R$ 1.601,70, que dá o total da nossa dívida consolidada líquida de R$ 1.282.757,12. Vamos para a conclusão. Os dados aqui apresentados são oriundos dos relatórios bimestrais e quadrimestrais, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar 101 de 2000, o artigo 9º, parágrafo 4, né, que é a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Em resumo, senhores vereadores, cidadãos aqui presentes, a análise do resultado fiscal relativo ao primeiro quadrimestre de 2026 evidencia de forma aberta e concisa o cumprimento da execução orçamentária das metas fiscais, tendo sido demonstrada a execução do resultado primário e do resultado nominal no primeiro quadrimestre de 2026, previstos na LDO e na Lei de Responsabilidade Fiscal, e, como consequência, a manutenção do equilíbrio fiscal no município de Redenção da Serra. Cremos que esta análise do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026 expressa com clareza o compromisso deste governo com a disciplina fiscal e seriedade na gestão de recursos públicos. Isto posto, entendo que a análise da avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026 expõe com clareza o esforço do prefeito municipal, secretários e demais funcionários que diretamente contribuíram para a aplicação dos recursos públicos deste município. Redenção da Serra, 27 de maio de 2026, prefeito municipal Gismar Ferreira da Silva. Aí fica demonstrado os dois resultados, né? A gente traz também um pouquinho a mais, aquela execução no começo, despesa de pessoal, não faz parte, mas a gente sempre traz, né, para dar mais transparência ainda do que está acontecendo na gestão pública, tá? Fica aberto para as perguntas ou dúvidas, se tiverem, eu fico aqui à disposição. Obrigada.